Eu sou Betânia Andrade, sou formada em administração de empresas. Hoje tenho uma empresa de sindicatura profissional, chamada Gestão Síndicos Profissionais. Sou casada, tenho 2 filhos, um adulto já com 22 anos, uma adolescente de 16. Bom, para falar da história da minha empresa, passa um pouquinho pelo meu histórico profissional, que foi dessa forma que eu acabei entrando nesse mercado. Eu estou no segmento condominial há 30 anos, sendo que 22 deles eu trabalhei em administradoras de condomínio. Então, eu fiquei 22 anos vivendo o lado administrativo da coisa, na parte de dentro dos escritórios. E aí, em 2014, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com condomínio. Foi uma coisa até muito engraçada, porque eu achei que eu pudesse me livrar de condomínio, daquela rotina, daquela correria, de assembleias e tal. Eu decidi que eu queria sair do segmento. E aí, quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu descobri que eu não sabia fazer outra coisa que não fosse condomínio. E eu queria voltar para esse mercado, mas de forma que eu não tivesse aquele compromisso de CLT, de ficar presa, de cumprir rotina administrativa. E aí eu recebi um convite de um amigo para ingressar na sindicatura profissional. E aí eu trabalhei com esse amigo por um período, fui preposta dele em alguns empreendimentos, e aí depois eu acabei migrando para a carreira solo, como a gente brinca, né? E montei a Gestão Síndicos Profissionais em sociedade com o meu marido, que hoje é meu sócio, e desde então a gente vem atuando nesse mercado. Eu acho que a principal dica para quem está começando é não ter medo, né? O medo do novo, o medo do desafio, o medo da resistência, né? Então, a gente sempre vai encontrar resistências pelo caminho, a gente sempre vai encontrar pessoas que não são tão afáveis, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, eu acho que o medo bloqueia, o medo pedrifica e deixa de fazer com que a gente aconteça, né? Então, é novo, mas se você está disposto a fazer, você tem que ir com medo mesmo, né? E encarar e fazer com que a coisa aconteça. É muito desafiante, né? Eu falo que a vida da sindicatura é uma montanha-russa. Um dia você está em cima, no outro dia você está embaixo, um dia os condomínios estão te amando, no outro dia eles estão te odiando, com a mesma intensidade, né? Mas o importante é que você não se dê por vencido, né? E estude, eu acho que principalmente, né? Hoje o que a gente vê também no mercado é um pouco de despreparo das pessoas que entendem que a função, né, que a atividade é uma atividade lucrativa, que é interessante e acabam não se preparando para isso. Então, ter o preparo, ter o estudo também é fundamental. Eu acho que o segundo é sempre o mais difícil, né? Eu falo que o primeiro, alguém te indicou, alguém te apresentou, você é síndico morador e se candidatou lá numa assembleia e conseguiu esse acesso. Então, o que é importante é você criar uma carreira sólida nesse primeiro, né? É você mostrar nesse primeiro o teu diferencial, né? Qual é a tua capacidade de resiliência, né? De conseguir se manter vivo naquele primeiro contrato, né? Naquele primeiro mandato, principalmente. Depois disso, você ir para o segundo, você tem que criar parcerias, seja com as administradoras, seja com as incorporadoras, seja com outros síndicos que estão no mercado, né, com pessoas que moram em condomínio, se apresentar, dizer quem é você, o que você faz como atividade profissional, para que você tenha esse segundo acesso. E principalmente, Mari, que eu acho que é uma coisa que as pessoas acabam se esquecendo, quando você está no segundo contrato, você não pode abdicar do primeiro. Você não pode abrir mão do primeiro. Porque eu fiz isso no início da minha carreira e não tenho vergonha de dizer isso. Você pegou o segundo, você se dedica 100% ao segundo, porque você acha que o primeiro já está dominado. E é aí que você acaba voltando para o primeiro. Você volta a ficar com um só. Então, para você crescer, você tem que ter uma constância. É você conseguir o segundo com o mesmo empenho que você teve no primeiro, conseguir o terceiro com o mesmo empenho que você teve no segundo e no primeiro, e assim sucessivamente. Olha, o que eu errei e que eu acho que é uma realidade do que acontece hoje com outros síndicos profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer, é de achar que conselho tem o mesmo poder, entre aspas, porque a palavra poder ela é muito comprometedora, que o síndico dentro do condomínio. Você divide
Porque você divide as decisões, mas você não divide a responsabilidade, né? Então, no começo da carreira, é natural que você, até para ser benquista, para que você seja bem aceita, que você deixe que os condôminos ditem a tua carreira, que ditem como você vai conduzir o teu mandato. E é nisso que a gente se perde, né? Eu me perdi em alguns contratos, porque eu entendi que precisava ter uma participação maior dos condôminos, e algumas decisões não foram tão acertadas, porque você vai pelo calor da emoção, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, você sai fazendo, e depois é que você vai medir as consequências disso. Só que é o que eu sempre falo, tem 10 para decidir e tem 1 para responder. Então, essa responsabilidade, ela precisa ser pesada, né? Porque é muito fácil falar, não, faz, troca, quebra, refaz, mas quem é que responde por isso? Então, eu errei, e não tenho vergonha de dizer que errei quando dei muita abertura nos meus condomínios para que esses integrantes sejam de comissões, de conselho, atuassem nas decisões, quando na verdade só eu respondi. Bom, um dia comum, eu acho que na carreira de um síndico é acordar cedo, né? Eu acordo cedo, já olho o WhatsApp, na cama ainda, não tem muito o que fazer, né? Porque é ali que você vai saber para onde você vai. Porque por mais que você tenha um cronograma, que você tenha uma meta estabelecida, são as mensagens do dia que vão te direcionar, querendo ou não, né? Eu falo que eu ainda luto muito para ter esta organização diferente, né? De falar, não interessa o que aconteceu aqui, eu vou seguir o que estava estabelecido, não tem como. Então, a gente dá uma olhada rápida ali no WhatsApp, né? Tomo meu banho, tomo meu café da manhã e vou para a rua. Eu tenho uma rotina de visitas, que eu faço uma média de 2 ou 3 visitas em condomínios, né? Durante o dia, então eu faço uma média de 2 ou 3 prédios, todos os dias, então eu faço, vou um de manhã, outro próximo à hora do almoço, pego um terceiro na parte da tarde, volto para o escritório, faço a rotina administrativa, que é responder e-mail, aprovar pagamentos, fazer tudo que tem que fazer de rotina administrativa, e quando não tem assembleia, eu vou para a família. Quando tem assembleia, reunião de conselho, a gente estende ainda um pouquinho. Então, isso acontece praticamente de segunda a sexta, e às vezes sábado tem um café com o síndico em alguns condomínios, tem um plantão de atendimento que você precisa fazer, e quando não tem, a gente fica ali de sobreaviso para uma eventual emergência. Então, hoje nós temos uma estrutura bastante enxuta ainda, né? Porque eu já tive uma estrutura maior, mas eu entendi que a gente precisava dar uma reestruturada, porque como diz um amigo meu, às vezes quantidade não é qualidade, né? Então, nós reduzimos um pouco, então hoje sou eu e meu sócio, e mais uma estrutura de escritório, né? Que eu tenho uma assistente que me ajuda na parte operacional, na parte de documentação, e tenho alguns parceiros que me ajudam de engenharia, de escritório jurídico, né, que são pessoas que eu posso contar, mas que não têm vínculo empregatício com a minha empresa, né, são parceiros que no momento que eu preciso de um parecer, que eu preciso de uma avaliação, são pessoas muito próximas e que eu consigo ter esse respaldo. Então, eu chamo-os de equipe, mas eles não fazem parte da minha equipe burocrática, né, mas é uma equipe de trabalho onde a gente está em total sinergia. Legal. Primeiro que eu gostaria de agradecer ao Síndico Lab a oportunidade de estar aqui, né, de desejar a todos um excelente ano de 2023, que seja um ano de muitas realizações, que todo mundo atinja as suas metas, os seus objetivos, que seja um ano de sucesso, de muito dinheiro, né, para que todos possam realizar os seus sonhos. Agradecer de verdade a oportunidade e que a gente possa se encontrar nos eventos, que eu possa estar mais com vocês, que eu possa dividir mais as minhas experiências e também aprender, porque todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Obrigada pela oportunidade.